Você que clicou nesse vídeo para poder acompanhar a resolução, fique ligado que essa questão aqui de número 39 da prova de 2021 da SpaceX, ela foi anulada pela banca. De qualquer forma, eu estou trazendo aqui para o canal, tendo em vista aí o pedido dos alunos para que eu resolvesse ela na íntegra e mostrasse o porquê dela ter sido anulada, tá? Então, caso fique até o final do vídeo, já fique ciente que o objetivo aqui é mais de revisar o conteúdo. Então vamos lá. O etanol, a gasolina e o gás natural são combustíveis largamente utilizados no Brasil. Considere para a resolução desta questão que o etanol possui fórmula C2H6O, que a gasolina é constituída apenas por isoctano, que é o 2,2,4-trimetilpentano, o C8H18, e que o gás natural é constituído apenas por metano. Nós temos alguns dados como a entalpia padrão de formação do metano, do dióxido de carbono, da água, do etanol e do isoctano. E também do volume gasoso na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, que é de 24,5 litros por mol. E aí, em relação às substâncias e a reação de combustão completa de cada um dos três combustíveis citados, são feitas 6 afirmações e a gente quer saber quais estão corretas, né? Então, num contexto de prova, né, pensando na SpaceX, que você tem uma limitação de tempo, o que a gente faz é analisar as afirmações que são mais rápidas e fáceis e vai eliminando alternativas. Então, o que eu posso iniciar aqui seria na afirmação de número 3, que diz que o metano, etanol e isoctano são hidrocarbonetos. Galera, hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos apenas por carbono e hidrogênio. O etanol, ele é um álcool, então pelo fato de ser um álcool, ele vai ter a presença de oxigênio lá na estrutura, então nós temos até a fórmula aqui dele, então a gente já vê que a 3 está errada, então qualquer afirmativa que tenha a 3 como certa, a gente elimina, ou seja, já poderia eliminar a letra A, eliminar a letra D, tá? E aí, eu também posso analisar a afirmação de número 4, né, que diz que na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, metano, que é um hidrocarboneto, o etanol, que é um álcool, e o isoctano, que é um hidrocarboneto, são líquidos miscíveis em água em qualquer proporção. Isso aqui está errado. Por quê? Porque metano e o isoctano são hidrocarbonetos, são apolares, e a água, ela é polarizada. Então, o etanol, ele vai ser sim miscível em água, mas metano e isoctano não, porque são apolares, tá? A gente diz, né, que todo hidrocarboneto é apolar. Então, metano e isoctano não são miscíveis, a afirmação 4 está errada. Diante disso, eu poderia eliminar a letra E e fico entre a letra B e a letra C. Como vocês podem ver, dentre as duas alternativas que a gente já está aqui, né, na dúvida aqui qual seria a certa, muito embora, né, você que está vendo o vídeo já sabe que essa aqui foi anulada, mas enfim, num contexto de prova, o candidato que analisasse 3 e 4, que são fáceis e rápidas, né, de analisar, ele já veria o seguinte, que a afirmação de número 5, como aparece nas duas, né, teoricamente ela já está correta, né, então não tem o que pensar muito com relação a 5. Aí a grande questão toda é ver se 2 e 6 estão certas ou se a 1 está certa, né? Então, teoricamente, eu vejo 1, 2 ou 6 para ver se está certo, e aí eu vou ter que escolher uma delas que é mais fácil. Na minha cabeça, eu acho que de todas elas aqui, a 6 é a mais fácil, mais rápida de analisar. Por quê? Porque está trabalhando com uma estequiometria simples, eu não preciso empregar os conhecimentos de termoquímica e tal, né? É mais estequiometria simples, e é o que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou ver se a 6 está certa ou não. Caso ela esteja certa, num contexto de prova, eu nem perderia tempo vendo a 2, né? Já que eu eliminei a letra A, D e E, eu já vendo que a C está certa, a letra B seria correta, né? Mas enfim. Então vamos lá, ó. A 25 graus Celsius e 1 atm, o volume de CO2 liberado na combustão de 1,15 etanol é de 2.470 litros. Então vamos escrever primeiro a equação que representa a combustão do etanol, tá? Então vamos escrever essa equação aqui, ó. Então C2H6O líquido, né? Os estados físicos, a própria questão deu, tá? Então quando eu estiver falando líquido, gasoso e tal, vocês já sabem que vem daqui, beleza? Então, o etanol mais o oxigênio, que é o comburente, né? Numa combustão precisa ter o comburente, vai produzir o dióxido de carbono gasoso mais água líquida, né? Enfim, então agora a gente tem que efetuar o balanceamento. Do lado esquerdo eu tenho 2 carbonos, do lado direito eu tenho 1, coloco o coeficiente estequiométrico 2 na frente. Depois, eu vou acertar o hidrogênio, do lado esquerdo eu tenho meia dúzia, e do lado direito eu tenho 2, né? Então, eu coloco um 3 aqui na frente, né? 3 vezes 2, meia dúzia, hidrogênio tá certo. E o oxigênio é o último, né? Então, do lado direito eu tenho, ó, 2 dióxido de carbono, vai ter 4 oxigênios, e 3 águas vai ter 3 oxigênios, né? Então, 4 com 3, 7. Desconta um aqui do etanol, sobra 6. Coloca um 3 aqui na frente, ó. 3 vezes 2, meia dúzia, com mais um 7. A equação tá balanceada. Então, a afirmação de número 6 trabalha justamente o volume de CO2 liberado. Então, o que a equação me diz? A equação me diz que eu tenho 2 vezes, no caso, cada mol de CO2
CO2 tem um volume gasoso de 24,5 litros por mol, né? Então 2 vezes 24,5 litros, né? Já que são 2 mols aqui na equação. E a gente está trabalhando com a massa de etanol, né? Então a gente tem aqui na equação uma determinada massa de etanol que a gente vai ter que fazer o cálculo da massa molar. Então assim, a gente sabe que o carbono vale 12 gramas por mol, o hidrogênio vale 1 grama e o oxigênio 16, né? Então assim, ó, 2 carbonos vai dar 24. Eu vou fazer aqui em cima, ó, 24 gramas, né? Já que são 2 carbonos, mais 6 hidrogênios, cada um vale 1, vai dar 6 gramas, mais 16 gramas vai dar 46 gramas por mol, tá? Então essa é a massa molar do etanol. Então vou colocar aqui, ó, 46 gramas por mol. Aliás, nem preciso colocar por mol não, eu já tenho um mol aqui. 46 gramas de etanol, esse volume de CO2. Aí beleza. Aí a questão está trabalhando com a massa e o volume liberado. Eu posso escolher qualquer uma das informações para jogar aqui. E aí o objetivo seria o seguinte: se eu jogar a massa, eu vou ver qual é o volume de etanol que vai ser liberado. Essa resposta eu comparo com 2.470 litros. Ou então eu jogo os 2.470 litros aqui, descubro qual é a massa de etanol e comparo com o que a afirmação falou, tá? Eu posso fazer o cálculo desses dois jeitos, tá? O lance é que você que está acompanhando o vídeo, fique ligado que a informação que eu escolher para jogar na regra de 3, a outra é o que eu vou comparar, né? Então, enfim, eu vou fazer assim, eu vou jogar os 1,15 quilos, aí como aqui em cima está em gramas, eu vou ter que passar 1,15 quilos para gramas, que eu vou multiplicar por 1000, então vai dar 1.150 gramas de etanol. E eu vou tentar descobrir qual é o volume de CO2 que vai ser liberado quando eu tenho 1.150 gramas de etanol. Então a gente vai cancelar gramas de etanol com gramas de etanol, então a gente vai ter 1.150, multiplica 2, multiplica 24,5 litros de dióxido de carbono e divide por 46. Aí aqui, galera, aqui é a matemática. O lance é que se eu fizer esse cálculo vai dar 1.225 litros de CO2, tá? Então esse é o volume de CO2 liberado, tá? Esse é litros de CO2, tá? Não confundo aqui. Então esse é o volume de dióxido de carbono liberado quando 1.150 gramas de etanol entram em combustão. A questão disse que o volume liberado é de 2.470. Então isso aqui está errado, tá? Então já vendo que a afirmação de número 6 está errada, eu elimino a letra B e teoricamente, se eu estou no contexto de prova, eu marco a letra C, tá? Eu vou lá para letra C, eu marquei aqui. O grande lance, e aí antes de eu falar, né, que grande lance é esse, eu queria que vocês soubessem que a afirmação de número 5, ela não está correta. Esse que é o ponto que foi anulada a questão. Então, essa questão aqui, ela não tem alternativa para ser marcada. Muito embora a gente viu a 3, viu a 4 e viu a 6, mas a gente ainda não viu nem 1, nem 2 e nem a 5, tá? Então eu vou mostrar para vocês que a 5, ela tá errado e também vou analisar todas as outras, beleza? Então a gente vai fazer agora esse trabalho de analisar 1, 2 e 5, e aí vocês vão ver que a 5 tá errada, então não tem alternativa aqui para marcar, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos começar aqui pelo seguinte, ó. Vamos analisar a afirmação de número 1. A afirmação de número 1 diz assim, olha, o metano, gás natural, é o combustível que libera a maior quantidade de energia por unidade de massa em grama, né? Então, essa afirmação de número 1, para a gente analisar, a gente vai ter um trabalhão gigante para poder analisar ela de uma forma consciente. Eu vou demonstrar para vocês como que funciona todos os cálculos para a gente poder ver se realmente o metano é o que libera a maior quantidade de energia por unidade de massa, né, em grama. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aproveitar que eu já estou com a equação de combustão do etanol escrita e eu vou apagar ela e eu vou começar a fazer análise pelo etanol e aí depois eu faço do metano e depois do isoctano, beleza? Então, o primeiro passo, inclusive, eu vou apagar aqui caso você queira tirar um print, a hora é agora, tá? Então, apagando aqui. Então, a gente teria como primeiro passo para poder fazer a análise da letra A é escrever a equação de combustão e efetuar o balanceamento, que a gente já tem aqui. Aí, a gente precisa, né, para poder analisar essa questão da quantidade de energia, a gente precisa saber qual é o ΔH dessa equação aqui, tá? Essas massas molares eu vou precisar utilizar ela daqui a pouco, mas aí você que está acompanhando o vídeo já fica ciente que o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio 16, tá? Vou apagar isso daqui também, a gente já sabe a massa molar do etanol, que é 46 gramas por mol, então a questão forneceu, né, no caso, para a gente poder descobrir o ΔH dessa reação, que eu não sei qual é o ΔH dela, então a gente tem os calores de formação, então a gente vai utilizar os calores de formação para poder descobrir o ΔH dessa equação aqui. Então vamos lá, ó, o calor de formação do etanol é de menos 227,7 kJ por mol. Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, aqui vai valer
valer menos 227,7 kJ. Como só tem 1 mol, então é esse valor. O oxigênio, a questão não forneceu. Também não precisa fornecer o calor de formação. Por quê? Porque ele está aqui na forma alotrópica mais estável, então vale 0. Então 3 vezes 0 é 0 kJ. Beleza. Aí o dióxido de carbono, eu tenho que levar em consideração que eu vou ter que multiplicar por 2 o calor de formação. Por quê? Porque o calor de formação é em kJ por mol, tá? Lembre-se que é em kJ por mol. Então a gente tem que, no caso, o calor de formação do dióxido de carbono gasoso é de menos 393,5, né? Então 393,5 kJ. Colocamos aqui e da água líquida, né? Eu vou ter que multiplicar por 3 e a cada mol de água vai valer menos 285,5. Bom, coloquei aqui o valor. Aí agora é uma questão de efetuar cálculo aqui, né? Lembrando que do lado esquerdo eu estou fazendo a entalpia dos reagentes e do lado direito é dos produtos. Então, se eu pegar e efetuar esse cálculo aqui, eu vou ter como resultado menos 787 kJ. Deixa reservado. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou chegar a menos 856,5 kJ. Aí agora, para completar a entalpia dos produtos, eu vou pegar isso daqui, vou somar, né? Vou somar esses dois e aí o cálculo vai dar menos 1.643,5 kJ. Então aqui é trabalheira, né, para fazer. A entalpia dos reagentes, né, só vou levar em consideração o etanol porque o oxigênio contribui com 0 aqui para a questão do nosso cálculo. Então, agora a gente vai fazer o cálculo do ΔH. Então o ΔH, já que a gente tem os calores de formação, então a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Logo, o ΔH é igual a menos 1.643,5 kJ menos 227,7 kJ, tá? Então peguei esse valor, que é a entalpia dos produtos, coloquei aqui, e a entalpia dos reagentes, né? Lembrando que esse cálculo aqui tem que sempre tomar cuidado com esse menos aqui, né? Esse menos, na prática, vai trocar o sinal, né? Então o ΔH é igual a menos 1.643,5 kJ, menos com menos vai dar mais 227,7 kJ, tá? Então o cálculo aqui do ΔH para o etanol, a gente vai ter menos 1.415,8 kJ. Esse é o valor do ΔH. Então a gente vai anotar aqui do lado para não esquecer, ó, menos 1.415,8 kJ, beleza? Então acabamos de fazer o cálculo do ΔH aqui. Aí vamos voltar aqui na afirmação de número 1, o que ela está falando? Ó, ela está falando do metano, que é o combustível que libera a maior quantidade de energia por unidade de massa, né, em grama. Então, em comparação com os outros, ele é o que libera mais quantidade, mais energia, né, por unidade de massa, né? Então, o que eu entendo como unidade de massa em grama? Eu entendo que essa menção aqui na afirmação de número 1, eu estou falando de 1 grama, tá? Então, lembra que a massa molar do etanol é 46 gramas? Lembra que isso aqui a gente fez esse cálculo anteriormente? Então, esses 1.400... Então, assim, vamos só organizar aqui o raciocínio, ó. Quando 46 gramas de etanol entram em combustão, eu tenho a liberação de energia de 1.415,8 kJ liberados, tá? Como eu tô falando que é liberado, eu não preciso colocar que é negativo, né? Porque se é liberado é negativo. Enfim, então como a análise da 1 gira em torno por unidade de massa, então na segunda linha da regra de 3 eu vou colocar por 1 grama de etanol. Então eu tô fazendo aqui já a análise da quantidade de energia que o etanol libera por cada 1 grama, tá? Por unidade de massa em grama. Então gramas de etanol com gramas de etanol eu corto. Logo, X vai ser 1.415,8 kJ liberados dividido por 46. E aí a gente vai ter como resposta um valor próximo de 30,78 kJ liberados, beleza? Então a gente acabou de ver a quantidade, ó, por cada grama, tá? Espero que esteja dando para você ler aqui o que eu tô fazendo, mas basicamente eu fiz aqui essa regra de 3 e como a segunda linha é por cada 1 grama, então o etanol ele libera 30,78 aproximadamente quilojoules por unidade de grama, tá? Então essa análise toda que eu fiz para o etanol, eu preciso fazer para o metano e preciso fazer também para o isoctano. E eu vou fazer isso daqui agora, tá, gente? Eu vou fazer essa análise aqui logo. Inclusive, eu vou até separar aqui para a gente fazer logo a do metano, tá? Então, o metano é o CH4. Então, todas essas informações estão aqui na questão, tá, gente? Então, tudo que está na questão. Então, eu só estou adiantando. Ó, então, o metano é o CH4 no estado gasoso, mais o comburente, o oxigênio, que precisa na combustão, né? Então, combustível com comburente. Aí, aqui, como combustível, tem carbono e a gente vai considerar
considerar a liberação de dióxido de carbono gasoso e a água líquida, tá? Mesmo raciocínio. Primeiro vai fazer o balanceamento. Então, o carbono do lado esquerdo tem 1 e do lado direito tem 1, já tá certo, tá? Eu vou colocar esse 1 só por finalidade didática, tá, pessoal? Agora, hidrogênio, do lado esquerdo tem 4 e do lado direito tem 2, então coloca um 2 aqui na frente. Aí, por último, falta o oxigênio. Então, aqui o dióxido de carbono vai ter 2, né? Já que é um só, então 2 aqui. Com 2 águas, cada água tem um oxigênio, então vai ser 2 com 2, 4. Coloca um 2 aqui na frente, a equação tá balanceada. Lembrando que a gente quer descobrir qual é o ΔH dessa equação aqui, né? Então, vamos lá. A gente vai ter que pegar o calor de formação do metano, né? O do oxigênio, né? A gente já sabe que é 0. A gente tem que pegar do dióxido de carbono e da água, tá? E o que eu vou colocar aqui agora é a informação que tá aqui no enunciado, ó. Menos 74,8. Vou repetir do dióxido de carbono e da água, tá? Então, vamos fazer isso aqui logo, ó. Então, aqui vai dar menos 74,8 kJ, já que é só 1 mol. O dióxido de carbono, como é só 1 mol, então vai ser só menos 393,5 kJ. E 2 águas, que vai ser 2 vezes menos 285,5 kJ. Beleza. Aqui você já sabe que vai ser a entalpia dos reagentes e do lado direito a dos produtos. Aí eu vou adiantar um pouquinho aqui. Fazendo primeiro esse cálculo e depois somando com menos 393,5, o resultado total aqui vai dar menos 964,5 kJ. Então a gente teria aqui o ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH é igual a menos 964,5 kJ menos 74,8 kJ. Logo, a gente teria que o ΔH é igual a menos 964,5 kJ, menos com menos vai dar mais 74,8 kJ. Logo, o ΔH é igual a menos 889,7 kJ. Então, a gente acabou de descobrir qual é o ΔH dessa equação aqui, né, que é menos 889,7 kJ. Bom, sabendo já o ΔH, aí a gente vai para aquele cálculo da massa molar, né, para poder ver qual é a quantidade de energia liberada por grama. Então, lembra que o carbono vale 12 e o hidrogênio vale 1? Então, aqui vai ser, ó, 12, já que é um carbono, com mais 4 hidrogênios, cada um vale 1, então vai ser 12 com mais 4, 16 gramas por mol. Vou botar aqui em cima, ó, 16 gramas por mol. Então, esses 889, então olha só, 16 gramas de metano, quando entram em combustão, liberam 889,7 kJ, tá? Liberados, não esquecendo disso. Então, como a questão, né, a afirmação de número 1 gira por unidade de massa, então, quando 1 grama de metano entra em combustão, qual é a quantidade de energia liberada? Então, efetuando essa regra de 3, né, a gente vai ter, ó, 889,7 kJ dividido por 16 vai dar quanto? Isso aqui vai dar 55,6 kJ aproximadamente, tá, gente? Liberados por grama de metano, beleza? Então, não sei se você tá vendo que se eu for comparar essa quantidade de energia liberada por cada 1 grama de metano, então a gente, ao comparar com o etanol, é maior, tá vendo? Então, o metano libera mais energia por cada 1 grama de combustível. E agora, por último, né, para eu poder fazer isso aqui corretamente, aí o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer novamente a análise do isoctano, tá? Talvez tenha alguém que tá olhando o vídeo e tá falando assim, ah, Marcelo, quando eu estivesse fazendo a prova, eu faria de um jeito e tal para ganhar tempo. Você tá resolvendo um vídeo, tá demorando muito na prova. Então, você que tá acompanhando o vídeo, entenda que a proposta do meu trabalho aqui é revisar o conteúdo e mostrar etapa por etapa, né, pensando no caminho mais lento, mais detalhado possível. Lembre-se que a ideia do vídeo é você tá também revisando o conteúdo, tá, gente? Então, assim, lembre-se da ideia que eu dei em vocês lá no início do vídeo, né, o objetivo aqui do professor. Enfim, então, mais uma vez, escrevendo a equação de combustão para o isoctano, aí eu vou ter que colocar lá o O2, depois o CO2 gasoso, né, aqui também é gasoso. Inclusive, eu coloquei aqui gasoso, na verdade é líquido, tá? O isoctano é estado líquido. E aí, novamente, eu tenho a água líquida e eu quero descobrir qual é o ΔH. Enfim, o que eu quero deixar como proposta para você que está acompanhando o vídeo? Como eu sei que tem muita gente que está se preparando para a SpaceX, eu queria já colocar, né, o valor do ΔH que a gente vai chegar, os passos é o mesmo que eu estou fazendo para os outros, tá? Então, eu fiz para o etanol, eu fiz para o metano, e aí eu deixo como convite aí para você que está acompanhando o vídeo efetuar o balanceamento e fazer o cálculo do ΔH, tá? Se você tem interesse, dá um pause no vídeo e faz primeiro
primeiro o balanceamento e depois o cálculo do ΔH, tá? Eu vou colocar a resposta agora e aí eu vou colocar direto, né, o valor do ΔH e a equação balanceada, tá? Então vou contar até 3, ó. 1, 2, 3 e já. Bom, então tá aqui, a equação já tá balanceada e o ΔH é de menos 5.516 kJ. Espero que você tenha acertado aí. Dica, caso você não tenha acertado, caso você tenha balanceado aqui a equação direitinho e tal e não acertou, dá uma olhadinha novamente nos cálculos que muito provavelmente alguma coisinha básica você errou, alguma coisa de sinal, alguma coisa aí, tá? Faz o cálculo organizado que aí você vai chegar nesse valor de ΔH aqui, beleza? Aí agora, a gente precisaria fazer, né, para poder terminar a análise, a gente precisa fazer o cálculo da massa molar do isoctano. Então assim, cada carbono vale 12 e cada hidrogênio vale 1. Então a gente vai ter, ó, 8 vezes 12 vai dar 96, com mais 18, 114, tá? Então tem 114 gramas por mol. Então presta atenção. Quando eu tenho 114 gramas do isoctano entrando em combustão, eu vou ter uma quantidade de energia liberada equivalente a 5.516 kJ, tá? E aí, como a gente está trabalhando por unidade de massa, né, em gramas, então a cada 1 grama, qual é a quantidade de energia liberada? Se eu fizer essa regra de 3, eu chegaria em 48,39 kJ por cada grama, tá? Liberado por cada grama de C8H18. Então, comparando com ali o metano, ó, é menor, tá vendo? Então, o metano, ele libera mais do que a gasolina, né? Pensando nessa questão da unidade de massa, e o metano libera mais do que o etanol. Então, como vocês podem ver, já que o metano é o que libera mais, então a 1 tá certa, tá? Então, a afirmativa de número 1, ela tá certinha. Então, como vocês podem ver, a gente já tinha constatado isso quando marcou a letra C, né? Aí agora, a gente não vai pular a etapa não, né? A gente poderia ir direto para 5, mas vamos seguir aqui para 2, ó. A número 2 fala que uma determinada massa de etanol, que é 1,15 gramas, aliás, 1,15 gramas não, 1,15 quilogramas de etanol vai liberar essa quantidade de energia. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que a equação já está aqui e vou fazer logo a análise, ó. Lembra que aqui o etanol vale 46 gramas a massa? Então, ó, 46 gramas de etanol vai liberar uma quantidade de energia equivalente a gente fez o cálculo do ΔH, né? Então, 1.415,8 kJ liberados. Então, a gente tem que a 2 fala que essa massa libera essa quantidade de energia. Mais uma vez, eu posso colocar essa massa, né? Que obviamente eu tenho que passar para gramas, porque aqui na primeira linha da regra de 3 está em gramas, então eu tenho que passar isso aqui para gramas e jogar aqui, e aí eu vejo qual é a quantidade de energia liberada e comparo com o que a questão falou. Ou então eu jogo a quantidade de energia aqui para ver qual é a massa de etanol. Como anteriormente, né, quando eu fiz com você que está acompanhando o vídeo de análise da 6, como eu joguei a massa para ver o volume, né, para comparar, agora eu vou fazer o contrário, eu não vou jogar mais a massa não, tá? Eu vou jogar agora a quantidade de energia para ver a massa, para ver se bate com 1.150 gramas. Então eu vou jogar 39.100 kJ aqui, mas eu só tô fazendo isso só para poder deixar o vídeo mais bonitinho, tá? É óbvio que no cenário de prova eu já ia jogar aqui 1.150 gramas, né? Já que já tinha utilizado isso, enfim. Mas aí explicado por que eu vou jogar, né, a quantidade de energia. Ao efetuar esse cálculo, a gente chegaria num valor aproximado de 1.270 gramas de etanol, tá? Se você quiser fazer em casa, você chegaria a isso. Se você por acaso colocasse aqueles 1.150 gramas, você ia chegar num valor de 35.395 kJ, tá? Então, assim, essa afirmação de número 2, ela tá errada, né? Esses valores aqui não batem. Enfim, então a 2 está errada, agora só falta 5 para a gente encerrar a questão. Aqui na 5, ele diz que o calor de combustão do isoctano é de 5.518 kJ/mol, né? A gente já tinha feito o cálculo e chegou na conclusão que o calor de combustão é 5.516 e a questão falou 5.518 kJ o calor de combustão. Só que tá errado, tá? Então só errou por 2 kJ. Então a 5 acaba errando por causa de 2 kJ, né? Então 5.516 kJ. Eu, Marcelo, acho que foi um erro de digitação aqui, tá? Porque é tão pertinho, né? Então, enfim, eu acho que alguém acabou digitando errado isso daqui na hora de tá digitando lá a prova. Mas o correto seria 5.516 e não 5.518, e aí a 5 tá errada. Então, de todas elas, a única que tá certa é a afirmação de número 1. Como vocês podem ver, não tem alternativa, tá? Bom, galera, então é isso, né? A questão é finalizada, um vídeo um pouco longo, mas espero que tenha dado aí para você entender por completo e aproveitado para não só rever
revisar a matéria, mas também ter colocado a mão na massa aí quando a gente fez a análise lá do isoctano. Show? Então é isso, galera. Vídeo finalizado.